agradeço em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém. Ora, bom dia, amados irmãos. É bom nós estarmos juntos em adoração ao nosso Deus, que de facto é digno de receber todo o louvor. Vamos continuar as nossas meditações na primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2. Peço que possam ir abrindo as vossas Bíblias. 1 de João 2. Nós começámos a abordar o texto que o apóstolo vai registar nesta carta e vimos inicialmente que ele está a escrever para uma comunidade que passa por um período de dificuldade. No meio desta congregação terão surgido alguns homens que começam a pregar, que começam a ensinar e a anunciar uma mensagem diferente daquela que os apóstolos anunciavam. Eles afirmavam que Cristo não tinha vindo de facto em carne, que apenas aparentava ser um homem, que seria um espírito. Outros afirmavam algo semelhante a isto, dizendo que Cristo de facto era um homem, ou que Jesus era o homem, mas a identidade de Cristo veio no momento do batismo sobre Jesus. Afirmavam que ele não era o Messias, rejeitavam a sua ressurreição. Assim, toda a mensagem do Evangelho ficava frágil. No fundo, afirmavam que a mensagem que João e os restantes apóstolos estavam a proclamar era uma farsa. Então, no meio deste cenário que teria trazido alguma instabilidade àquela comunidade, o autor vem refutar esse ensino. Ele inicia o primeiro capítulo a argumentar-nos primeiros 4 versículos, mostrando evidências factuais, evidências daquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele pôde tocar, de modo a provar que Jesus de facto foi um homem, com carne, com osso, que falou e eles ouviram, que o viram crucificado na cruz, que o viram morto e que o viram ressurgir e ascender aos céus. Então, simultaneamente, temos aqui uma ação pastoral da parte do autor. Ele quer refutar os argumentos, os ensinos destes falsos mestres, mas simultaneamente ele quer confortar os crentes para os quais ele está a escrever. Ele quer que eles tenham a certeza daquilo que é a mensagem do Evangelho, que tenham a certeza de que conhecem a Deus, de que são salvos e de que aquilo que eles vivem não é uma farsa, mas sim pura realidade. E ao estabelecer a identidade de Cristo como um facto, João estabelece então uma clara distinção. Há aqueles que são verdadeiros cristãos, que são os mesmos que afirmam estas coisas que nós afirmamos, e há aqueles que não são cristãos. Assim, ao prosseguir a exposição nesta carta de João, vamos ver que ele ensina diversos pontos que vão reforçar este propósito central da carta, que é mostrar o que é um verdadeiro cristão. Distinguir a fé genuína daquela profissão que é falsa. E ele vai fazer isso na forma de marcas ou testes, anunciando aquilo que é ou não, nós podemos, como falámos na escola dominical, examinar as nossas vidas. Para compreendermos de facto onde é que nós nos situamos. Então, após afirmar nos primeiros versículos a realidade da encarnação de Cristo como fundamento da comunhão dos irmãos, João passa a desenvolver o conteúdo da mensagem que ele proclama. Deus é luz, afirma João. Absolutamente puro e sem treva alguma.
E mais do que uma mera declaração teológica, quando João afirma que Deus é a luz, ele fala de modo a que nós consigamos perceber que existem implicações morais para o modo como aqueles que dizem seguir a Jesus vivem. Então nós vimos os versículos 5 a 10, que estabelecem esta base para uma autêntica caminhada cristã, que é fundamentada na luz, na honestidade diante do próprio pecado, reconhecendo que somos pecadores, confessando-lhe os nossos pecados e dependendo assim continuamente do perdão que há em Cristo. Terminamos o primeiro capítulo de forma clara. Não é possível viver na mentira e na verdade em simultâneo. Não é possível ter o pé direito na luz e o pé direito e o pé esquerdo no mundo. Não é possível servir a dois senhores. Se dissermos que somos de Deus, devemos ter comunhão com Ele e isso será visível no modo como nós vivemos. Isto foi o que nós vimos da última vez, no capítulo 1. Hoje estamos então a avançar para o capítulo 2. E neste segundo capítulo, antes de fazermos a leitura, nós vamos ver alguns temas abordados no capítulo anterior a estarem presentes aqui também, estabelecendo então uma continuidade no raciocínio do apóstolo. E especificamente vamos ver o apóstolo a tratar o modo como o cristão vai lidar com o pecado. Mas neste capítulo, o seu argumento não é idêntico ao do capítulo 1. Ele pega naquilo que tinha construído e ele roda para nós vermos de outro ângulo, uma outra perspectiva. Ele está a mostrar-nos um ensino que complementa aquilo que ele disse anteriormente. Então vamos ler o capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 a 11. Será esses versículos que serão a base para a nossa reflexão. Diz então João: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de facto se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Até aqui. Então, no fim do capítulo anterior, o autor argumentava que conhecer Deus, conhecer os seus atributos, saber que Ele é bom, que Ele é justo, misericordioso, amoroso, enfim, resulta necessariamente em implicações morais para a nossa vida. Ele afirma que conhecer o Deus que é luz resulta em que nós caminhemos na luz. E não permanecemos em trevas. No texto que nós estaremos a abordar nesta manhã, há 3 pontos que eu quero estar a ver convosco à medida que prosseguimos no texto. Observem que nos primeiros 2 versículos o apóstolo aborda a relação do ser humano com o pecado e como Cristo é a resposta a esse problema que a Escritura expõe. Como Cristo assume então o lugar central de todo o seu argumento, de todo o seu pensamento. Ao dizer que Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador, como estaremos a ver dentro de instantes, João coloca Cristo como o centro do seu argumento nestes versículos. E é por esta
relação de Ele ser nosso Senhor, ser nosso Salvador, que nos versículos 3 a 6, o apóstolo João passa a argumentar que, uma vez que somos salvos por Cristo, uma evidência dessa salvação é a obediência àquilo que Ele ensina. É uma obediência aos seus mandamentos. E então Ele deixa claro que todo aquele que não guarda os seus mandamentos não está na verdade. Novamente, Ele vai estabelecer uma linguagem com contrastes. Verdade, mentira, luz e trevas. E Ele vai terminar esta secção dando um exemplo do amor que deve existir entre os irmãos. Como sendo um exemplo daquilo que é um mandamento do Senhor ao qual nós devemos de obedecer. Portanto, 3 pontos para esta manhã. Salvação por Cristo, Ele é o nosso Senhor, o que nos leva à obediência, que por sua vez nos capacita para amar uns aos outros. Vamos então ao texto. Reparem o modo como o autor inicia esta secção. Ele diz: isto vos escrevo para que não pequeis. Recordem-se no que ele diz no capítulo anterior. Podem consultar se quiserem. Ele vai escrever para aquela comunidade de crentes e ele vai afirmar que não é possível o cristão afirmar que não tem pecado em si próprio. É uma luta constante. Lembram-se que ele declara isso no versículo 10? Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, amados, a Escritura é clara em mostrar esta realidade para nós. A realidade de que nós continuamos a pecar. Ele vai fazer a mesma afirmação neste início, ao afirmar que almejem que não pequem. Continuamos a pecar. O facto de termos pecado, o facto da imagem de Deus em nós estar manchada pelo pecado, não nos dá licença, no entanto, para continuarmos a pecar. Tolo, na verdade, é aquele que pensa que, uma vez que pecar é inevitável, mais vale aproveitar. Não, isso é tolice. Isso é alguém que não conhece verdadeiramente a obra da redenção e não conhece verdadeiramente quem é Cristo. O apóstolo já explicou no capítulo anterior que todo aquele que permanece em trevas, que permanece na prática constante, obstinada, não arrependida de pecado, não está na luz e a verdade não está nele. Aquele que mantém esse estilo de vida mostra que não é verdadeiramente um filho de Deus. Agora, é certo que nós continuamos a pecar, mas a relação que o cristão tem com o pecado já não é a mesma de antes. Nós já não mergulhamos no pecado, já não temos prazer em pecar. Na verdade, nós sentimos uma aversão, uma repulsa, um nojo àquilo que é o pecado. Agora é-nos dado um novo coração, um coração de carne. Um coração de carne que nos é dado por Deus, que é sensível à vontade do Senhor. Mas também nos é dado um novo Espírito, o Espírito Santo. E através destes dois nós chegamos ao conhecimento da vontade de Deus. E quando nós não temos conhecimento daquilo que é pecado, o Espírito Santo nos convence daquilo que é o pecado. Então um verdadeiro cristão não vive ativamente, constantemente nas trevas. Essa foi uma das conclusões que nós retiramos do texto do capítulo passado e é uma conclusão que nós precisamos de trazer connosco agora à medida que começamos a iniciar este capítulo. Se nos versículos que meditámos da última vez observamos o apóstolo a argumentar que uma evidência da genuinidade da salvação de alguém é a coerência do seu testemunho, se ele afirma ser luz, ele tem de andar na luz, então o argumento do autor chega aqui ao seu clímax, ao seu ponto central. Nestes versículos, João demonstra como as nossas vidas, a vida do verdadeiro crente, está cativa a Cristo. Este será então o argumento que eu estarei a abordar e a expor nesta manhã. Que as nossas vidas estão cativas a Cristo, ligadas a Ele, unidas. Uma vez salvos por Ele, nós não temos para onde ir se não for com Ele. É Ele que nos
permite, que nos capacita para viver a vida cristã, para obedecer ao Senhor. As nossas vidas estão-lhe cativas e não há outro modo de viver a vida cristã. E isso vai ficar claro logo nos primeiros 2 versículos. Ele começa por declarar que sem Cristo nós não temos qualquer esperança futura. Observem o que ele diz. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Observem que João, depois de ter apresentado a realidade do nosso pecado no capítulo anterior, pecado que nos afasta de Deus, que nos separa do Criador, ele agora declara que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. A realidade do nosso pecado implica que sobre nós recai a ira de Deus. Deus não criou o pecado. Deus criou o mundo perfeito, bom. O pecado entra no mundo por meio da serpente. Ele odeia o pecado. Deus quer erradicar o pecado da sua criação. Deste modo, sendo nós pecadores, estávamos em oposição ao Deus santo e justo e merecíamos a condenação eterna. Não havia nada que nós, seres limitados, pudéssemos fazer para pagar o preço da nossa dívida eterna. Mas Cristo é quem nos torna favoráveis, nos torna propícios a Deus. Cristo, sendo plenamente homem e plenamente Deus, é o único que pode propiciar a ira de um Deus eterno. Ele foi o único que viveu uma vida sem pecado. Ele é o único que obedece perfeitamente à lei, à vontade do Pai. Então Ele toma sobre si as nossas iniquidades. Toma sobre si o nosso pecado. Sobre Ele recai o castigo que era devido a nós. É Ele quem recebe a ira. E nós recebemos a paz. Com o seu sangue, Ele paga o preço dos nossos pecados. E Ele alcança para nós o perdão. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a nossa única esperança na vida e na morte. Deste modo, as nossas vidas estão ligadas a Cristo, estão-lhe cativas, porque é somente nele que nós encontramos perdão de pecados e salvação. Amados irmãos, vocês já repararam que por muito que nós saibamos estas verdades, nós vivemos tão contrariamente àquilo que nós afirmamos? Quando vêm as tentações, não é tão frequente fazermos-nos de coitadinhos, de vítimas, fazer bode expiatório à nossa carne, para justificar o nosso pecado, agindo como se Cristo não tivesse de facto morrido e vencido sobre a morte, como se ainda fôssemos escravos dos nossos pecados. Mas a verdade é que Cristo derrotou a morte. Cristo quebrou as correntes que nos escravizavam. Ele liberta-nos do jugo do pecado. Então, porquê? Porquê é que ainda agimos como se Cristo não reinasse e nós ainda estivéssemos algemados e sob o domínio de Satanás? Temos o Espírito de Deus em nós. Ele capacita-nos nesta luta contra o pecado. Então, porquê é que nós agimos como se ainda fôssemos retidos, estivéssemos escravos, estivéssemos presos às vontades carnais? A vitória completa e perfeita sobre o pecado não é possível nesta vida. É verdade. Até mesmo aqueles crentes mais maduros ainda lutam com o seu pecado interior. Mas isso não significa que nós ainda sejamos escravos do pecado. Nós estamos verdadeiramente livres do seu domínio. Ele já não é nosso mestre. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, capacitados para obedecer genuinamente a Deus. Então, a verdadeira transformação acontece. Crescemos em santidade, porque o sacrifício de Cristo e o ministério do Espírito Santo tornam isso uma realidade.
Estamos ligados a Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ao morrer na cruz, Ele reúne as suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. Não temos para onde ir se não for pelo seu pastoreio. E como nosso Senhor, uma vez que o pecado já não exerce domínio sobre nós, é agora possível, graças a Cristo, obedecer à sua vontade. Isto só é possível novamente por Cristo. Sem Cristo não nos é possível viver vidas de santidade, vidas que buscam a vontade de Deus, que se deleitam em cumprir os desígnios do Senhor. Vidas que zelam viver com Deus. Sem Cristo isso é impossível. É esse o argumento que nós vemos do autor nos versículos 3 a 6, quando diz: sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Só somos capazes de obedecer aos mandamentos se o conhecermos verdadeiramente. Assim o apóstolo João vai afirmar que uma evidência de que a redenção alcançou o nosso ser, de que nós conhecemos verdadeiramente a Deus, de que fomos alcançados por Cristo, é a nossa obediência. Ele escreve: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. João está a afirmar que a nossa salvação, que o nosso conhecimento de Deus, que aquilo que nós entendemos da obra de Cristo por nós, é evidente pelo modo como nós vivemos. A obediência está intimamente ligada com a santidade. São duas faces da mesma moeda. Se santidade é ser separado por Deus, num processo de nos tornarmos cada vez mais em semelhança à imagem de Cristo, a obediência é a expressão, a manifestação dessa santidade na vida diária. Agora, Deus sempre exigiu que o ser humano fosse santo e justo. Foi assim que Ele nos criou, é assim que nós devemos ser. Mas, ao entrar no mundo, o pecado vai escravizar os nossos desejos, as nossas afeições, de tal modo que nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. Mas como já vimos, sendo salvos por Cristo, a imagem de Deus em nós, que havia sido manchada pelo pecado, entra num processo de restauração progressiva. Enquanto permanecemos neste mundo, o Espírito de Deus que habita em nós vai nos transformar de modo a sermos mais semelhantes a Cristo, numa luta diária que procura mortificar o pecado que está em nós. Novamente, nós não deixamos de pecar, mas a nossa relação com o pecado fica diferente. Já não é a mesma. Nós procuramos depender de Cristo para ultrapassar as tentações. Procuramos nos refugiar em Cristo, no seu sacrifício, quando estamos a ser oprimidos pelo inimigo. E procuramos obedecer à sua vontade. Dirigimos-nos à sua palavra, à sua instrução. Procuramos conhecê-la, sabendo que o Espírito vai transformar as nossas vidas. João reconhece que a caminhada cristã é um processo de remodelação. Cada um de nós aqui está em obras. Estamos a ser construídos, edificados, estamos a ser renovados. E neste processo de renovação, dirigimos-nos às Escrituras, de modo regular, para conhecermos a instrução do Senhor, para conhecermos o nosso pecado. Assim o texto diz-nos que se formos obedientes aos seus mandamentos, se os guardarmos, isso será uma evidência de que conhecemos de facto a Jesus. Quando João fala em mandamentos, ele está-nos a remeter primeiramente para os ensinos de Cristo, mas uma vez que os ensinos de Cristo, todo o ensino de Cristo é fundamentado no Antigo Testamento, tem essa origem por detrás. É através da lei que nós conhecemos aquela que é a vontade de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. Lá encontramos diversos mandamentos, diversas instruções. Aquilo que nós conhecemos, por exemplo, como sendo os 10 mandamentos, acabam por ser um resumo de toda a lei que é dada. E nós, ao observá-los, nós percebemos que são instruções que visam
a nossa relação saudável com Deus e uns com os outros. Se estes parâmetros não existissem, se a vontade de Deus não tivesse sido revelada, nós permaneceríamos em pecado sem saber que estávamos em pecado, em desobediência àquele que é o Criador sobre todas as coisas. Cada um de nós faria aquilo que bem entendia. Então os mandamentos são guias que dirigem as nossas vidas rumo à santidade. Pensem naquelas barreiras que há nas autoestradas, que limitam a estrada. Ao guardarmos os mandamentos, e aqui atenção à palavra guardar, porque não é uma mera observância religiosa, é uma preocupação, um cuidado, haver um zelo da nossa parte em vivê-los. Não só em conhecê-los, em vivê-los. E isso será uma evidência de que o conhecemos. Porque reconhecemos a importância do seu senhorio, reconhecemos o seu senhorio sobre as nossas vidas e reconhecemos a necessidade destes mandamentos para a harmonia e santificação nas nossas vidas e na comunidade local. Guardar os mandamentos, isto é ter uma preocupação genuína, um zelo pela sua vontade, pelos seus mandamentos, indica que nós percebemos a necessidade de santificação nas nossas vidas. Percebemos a necessidade de santificação na vida do povo de Deus. Porque os mandamentos que foram dados por Deus não foram dados para mal. Como Paulo afirma lá em Romanos, diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. A lei foi dada para o bem. Foi dada para limitar o pecado e nos aproximar do Criador. Nós vamos encontrar muitos no meio evangélico na atualidade que afirmam que nenhum cristão está sob o domínio da lei, que não devemos obedecer à lei em nenhum sentido. E que nos curvarmos diante do senhorio de Jesus como aquele que nos instrui, como aquele que nos diz como devemos proceder, é algo secundário. Eu preciso apenas de aceitar que Jesus morreu por mim e estou safo. Mas esse é um erro perigoso e que de facto desonra a Deus. Embora seja verdade que não somos salvos pelas obras, também é verdade que sem santidade não veremos ao Senhor, como lemos em Hebreus. O cristão cheio do Espírito é o cristão cheio da lei, cheio da vontade de Deus. Tem a lei de Deus escrita no seu coração. A pessoa que é indiferente à vontade de Deus, mas que diz e afirma, eu creio em Jesus, essa pessoa está a enganar-se a si própria e engana também aos outros. Enquanto comunidade de seguidores de Cristo, enquanto igreja local que almejamos preservar e manter a reputação de Jesus no mundo onde nós vivemos, nós não podemos permitir, de ânimo leve, que alguém se associe a nós, seja um ativo praticante da maldade e que esteja ativamente em desobediência à vontade de Deus. É por isso que nós corrigimos os irmãos. Seja pessoalmente, inicialmente, depois com testemunhas, depois levando-os à igreja. Este processo é necessário para manter a santidade. É por isso que nós exortamos e admoestamos. E caso ainda assim permaneçam obstinados, é por isso que nós perdemos a capacidade, enquanto igreja local, enquanto membresia, de afirmar a salvação de alguém, com certezas. Então, o verdadeiro cristão deve obedecer aos mandamentos. Isso é uma evidência. Mas isso só se torna possível por Cristo. Novamente, as nossas vidas estão cativas a Cristo totalmente. É Cristo que nos permite obedecer aos mandamentos. Agora, nestes versículos que lemos, o autor vai terminar com um exemplo daquilo que é obedecer aos mandamentos. Ele vai terminar dando o exemplo de obediência ao amor entre os irmãos. E esse amor vai encontrar o seu exemplo máximo em Cristo. Portanto, novamente, sem Cristo é impossível amarmos uns aos outros. Para isso, João apresenta o amor entre irmãos como este exemplo de obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.
recordando-nos de episódios como aquele em que Jesus foi questionado acerca de qual é o mandamento mais importante. Lembram-se o que é que ele diz? Ele diz assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Recordam-se deste texto? Há ainda outro, por exemplo, em João 13, em que Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Recordam-se deste ensino de Jesus Cristo? É com base neste ensino que João afirma que isso não é algo novo. Reparem no versículo 7. Não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Desde que João os começou a ensinar a boa nova, este mandamento foi-lhes transmitido. Além disso, ao dizer que este antigo mandamento é a palavra que desde o princípio ouvistes, João estabelece uma ligação entre aquilo que é a revelação do Novo Testamento, aquilo que Cristo ensina, com a revelação do Antigo Testamento. Com a revelação dada por Deus no Antigo Testamento. E assim mostra que Deus não muda. O seu amor continua a ser idêntico, o seu caráter é igual, o seu desejo de nós estarmos em comunhão com Ele mantém-se, é constante, desde o início. Desde o início Deus pretende que a humanidade tivesse comunhão íntima com Deus e uns com os outros. Uma comunhão verdadeira e desde o início. O que Jesus diz aqui, então, neste seu ensino, denota novamente aquela organização que mencionei há pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estabelecem são um ensino para a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros. E aqui encontramos novamente isso. João segue também essa ideia. Ele já dedica tempo a falar sobre o modo como nós nos devemos relacionar com Deus no primeiro capítulo até aqui, até o versículo 7. E então ele vai falar sobre o modo como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. O mesmo padrão que nós encontramos nos 10 mandamentos, nós encontramos aqui. Então existe, portanto, uma relação entre o nosso conhecimento de Deus com o modo como nós nos relacionamos um com o outro. Novamente aquele ensino que ele faz no primeiro capítulo. Saber que Deus é luz, leva-nos a viver na luz. Saber que Deus é amor, leva-nos a praticar o amor. Existe uma relação. É com esse fundamento que o apóstolo afirma: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Porque é um paradoxo. Alguém que conhece verdadeiramente a Deus não é capaz de odiar o seu irmão. No que é que consiste este amor, então, na prática que deve existir entre nós? Atualmente ouvimos falar muito sobre amor. Fala-se muito, é um tópico que está na moda. Mas, amados, podemos definir amor conforme aquilo que as Escrituras ensinam? Podemos fazer assim? Vamos fazê-lo. Culturalmente, as pessoas, quando se fala de amor, pensa-se em ser gentil, ser aceitador da outra pessoa, independentemente do que a outra pessoa afirma ou faça, tem que se aceitar, tem que se amar em todos os sentidos. Imagina-se uma pessoa amorosa, gentil, que é doce com todos, que não repreende, que não se chateia, que não diz algo que possa incomodar ou importunar o outro. Mas se nós nos guiarmos por essa definição, será que Jesus seria um homem amoroso? Vejam. Jesus, a certo momento, diz assim para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tentem fazer isso com alguém de lá de fora. O que é que vos acontece? Ou até mesmo quando Jesus diz assim à multidão: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Ou então quando Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás,
Para mim és pedra de tropeço. Mas o amor que deve haver entre irmãos, conforme aquele que é sugerido pela Escritura, é muito diferente do amor cultural. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, para a igreja em Corinto, capítulo 13, em que ele vai falar precisamente sobre o assunto do amor. É verdade que Paulo e Corinto estão a escrever para comunidades diferentes, mas sendo um tema que é crucial para todas as comunidades cristãs. Portanto, faz sentido também abordarmos aquilo que Paulo escreve neste momento. Não é só para ser aplicado à igreja de Corinto, é para ser aplicado também à igreja que João pastoreia, é para ser aplicado também nos nossos dias. Paulo diz o seguinte, ele começa por dizer: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. E no verso 4 ele começa: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando pensamos na definição de amor a partir de uma perspectiva bíblica, no entanto, é na pessoa de Cristo que nós encontramos o que verdadeiramente significa amor e o que significa amar. Cristo é a personificação perfeita do amor divino. Desde a sua encarnação, onde ele, enquanto Filho de Deus, vem no nosso mundo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele faz-se carne para estar no nosso meio, para conhecer as nossas dores. Ao longo da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, Cristo revela um amor que não é aleatório, nem é sentimental, mas é fiel. Honra a aliança que ele tem com o seu Deus. Ele sofre. É um amor abnegado. Um amor disposto a dar a vida pelos outros. Na cruz também existe essa expressão do amor. Ele suporta a ira de Deus em favor dos pecadores, mostrando dessa forma que um amor verdadeiro não ignora a realidade do pecado. Seu coração é marcado pela ternura, ele é manso para com os pecadores, tem paciência para com os fracos e tem compaixão com aqueles que sofrem. Ele revela que o amor não é meramente algo que ele oferece, mas é algo que ele é na sua própria natureza. Deus é amor e é por isso que nós achamos nele aquilo que significa verdadeiramente ser amor. É por isso que encontramos em Cristo a expressão mais plena e verdadeira de amor. Portanto, amados irmãos, nós amamos porque é Cristo que nos ensina, que nos diz, que nos mostra o que é amar e o que significa amar. Amamos porque Ele nos ordena a amar-nos uns aos outros. Agora vejam, a partir do texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, onde ele fala sobre o amor, e a partir da descrição que nós vemos em Cristo, a sua pessoa é amorosa, quantos de nós aqui podemos afirmar que amar é fácil? Quem diz que amar é só rosas? Quem diz que amar é só carinho e sentir borboletas na barriga? É muito fácil afirmar que eu vos amo quando as coisas estão fáceis. Mas quando as coisas apertam, quando a paciência é curta, é nessas alturas que guardamos as mágoas, que guardamos ressentimentos, que amar se torna difícil. Existem muitos cristãos que vivem como feridos, ambulantes, aleijados pelas cicatrizes que outros cristãos lhes causaram. E isto impede-os de amar o seu irmão como Cristo nos amou. Independentemente das feridas que nós tenhamos hoje, a medida mantém-se. O mandamento está lá escrito. Devemos amar-nos uns aos outros. Se nós não conseguimos amar uns aos outros, nós não temos como reivindicar para nós que caminhamos
com Deus, não conseguimos afirmar que amamos a Deus. Mais adiante na sua carta, João vai escrever assim: como podem vocês amar a Deus a quem não vistes, quando não conseguem amar o irmão a quem vês? Assim o apóstolo afirma: aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Já pararam para pensar nas sérias implicações de nós não amarmos o nosso irmão? O irmão é aquele que reconhece, tal como nós, que Jesus Cristo é Deus. Reconhece, tal como nós, que Ele se fez homem. Reconhece que Jesus o resgatou. Trouxe-se para o aprisco, coloca-o juntamente com o resto do rebanho, com as outras ovelhas, que somos nós. Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, une-nos uns aos outros. Somos diferentes, é certo, mas somos um só corpo. Se o nosso irmão então é aquele que se senta do nosso lado e que afirma as mesmas verdades que nós e que canta as mesmas músicas de louvor em adoração ao mesmo Deus que nós e que diz amém às orações e nós o odiamos, nós estamos a anular, a querer desfazer, a querer separar aquilo que a cruz de Cristo une. Se Cristo é o fundamento que traz cada um de nós até aqui hoje, então odiar, menosprezar, é anular aquilo que o sacrifício de Jesus Cristo realiza. Quando nós odiamos o nosso irmão, nós estamos a querer chutá-lo para fora do aprisco. A falta de amor também é expressa pela indiferença, quando nós não cuidamos uns dos outros. O verdadeiro amor vai se manifestar naturalmente uns pelos outros, quando estamos a viver no corpo. Se dissermos que estamos na luz, mas odiamos o nosso irmão, então a nossa afirmação de comunhão com o Deus que é a luz é vazia, é oca. Mas quem ama o seu irmão mostra de facto que permanece na luz e não tropeça. Aquilo que dizemos é importante, sim, mas tem de ser acompanhado com evidências visíveis. Evidências do nosso caráter. Se eu disser que acredito em alguma coisa, mas vivo de modo totalmente oposto àquilo que eu digo afirmar, há algo de errado. Sermos unidos, então, uns aos outros, é uma bênção que nós com facilidade esquecemos. É no corpo que nós somos cuidados, que somos encorajados, fortalecidos em tempos difíceis. Estar ligado com outros ajuda-nos a permanecermos firmes na fé. Corrige-nos quando cedemos a tentações. Guia-nos em direção à santidade. Deus usa a igreja para nos edificar, ensinando-nos, vai-nos encorajar através dos outros irmãos também. Então permitir que, enquanto igreja, vivamos com estes conflitos no nosso meio é como se nós aceitássemos viver com uma úlcera no corpo que não é tratada. Causa dor, não permite que o nosso corpo funcione no seu pleno, não funcione de acordo com os seus propósitos e cheira à morte. Nós fomos feitos para estarmos uns com os outros. Não somos ilhas. Existimos para cuidarmos uns dos outros, para estarmos em união. Então, para concluir, até este momento da carta, João já nos mostrou que um verdadeiro cristão é aquele que professa que Cristo é Deus, que Ele encarnou no nosso meio, que foi visto por várias testemunhas, que há evidências, e é isso que os próprios apóstolos afirmam e proclamaram. E hoje vimos que um verdadeiro cristão é aquele que tem a sua vida cativa a Jesus, pois reconhece que é salvo por Ele, algo que nós próprios não poderíamos alcançar. Que um verdadeiro cristão é alguém que obedece, porque reconhece que Cristo é o seu Senhor, que é o próprio Cristo que nos capacita para andar segundo a sua vontade. E nesta obediência nós amamos-nos uns aos outros.
Essencialmente, João, no capítulo 2, mostra-nos como podemos ter a certeza de que conhecemos a Deus e de que estamos nele. Ele diz-nos que se guardarmos os mandamentos, conhecemos-lo verdadeiramente. E, novamente, guardar não é aquele guardar como os fariseus guardavam. Eles passavam grande parte das suas vidas a estudar, a conhecer a lei. E mesmo assim Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Isto porque eles guardavam-na, mas não a viviam. Deve haver da nossa parte um desejo genuíno de guardar, de viver os mandamentos. Por gozo, por satisfação, não por obrigação. Se notarem bem, o argumento do apóstolo é quase circular nestes primeiros 2 capítulos. Ele fala que nós devemos ter comunhão com Deus no primeiro capítulo e agora fala em guardar os mandamentos. E ele afirma que se guardarmos os mandamentos, vamos inevitavelmente aproximar-nos de Deus. Vamos ter comunhão mais próxima, mais profunda com Ele. Sabemos que apesar de não conseguirmos cumprir perfeitamente a sua vontade, isto deve nos levar à confissão dos pecados. E isto é novamente o que ele fala no capítulo 1 e no início deste capítulo 2. A verdade, amados irmãos, é que a vida cristã é uma escalada de montanha. Não é algo que se faz do dia para a noite. Este processo, no entanto, não significa que nós devamos ser brandos connosco mesmos e com os nossos irmãos quando estamos em pecado. Devemos ser firmes, exortando-nos, admoestando-nos para que possamos crescer em santidade, em obediência à sua lei, à sua instrução e rumo à santidade. Para terminar, eu gostaria de ler para vós o texto que o apóstolo Pedro escreve na 1 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 até ao 25. Vejam o que ele escreve e meditem nesta passagem durante a semana, no vosso devocional, se assim quiserem. 1 de Pedro 1, versículo 13 a 25. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ele escreve assim: Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrolo e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda a pessoa é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada.